Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom? Andrade Neves, professor de História. E bem, como nós estamos impossibilitados de estarmos juntos em função do coronavírus, estamos preparando materiais online para vocês não ficarem sem conteúdo, beleza? Quem se lembra, quem acompanhou, nós estávamos falando sobre o fim do Império Romano e a formação dos reinos bárbaros, especialmente o reino dos francos. Neste vídeo aqui nós vamos relembrar algumas coisas que eu já falei em sala de aula e nos próximos nós vamos dar seguimento ao conteúdo, beleza? Olho aqui na tela. Então veja, os povos bárbaros, né, são principalmente os germânicos. Nós fizemos aí no quadro uma relação de nomes, colocamos aí os godos, os ostrogodos, os visigodos, os francos, né, os ostrogodos. Observe ali, ó, a primeira afirmativa. As invasões germânicas no século V não são novidade para o mundo romano. De fato, o contato entre os romanos e os povos bárbaros ele já é bastante antigo. Basta lembrar, por exemplo, que já no exército romano, o famoso exército romano, você tinha grupos de militares, né, tropas formadas apenas com germânicos. Então esse contato ele não é novo. Agora, a situação ela começa a se agravar principalmente a partir do século III, quando o Império Romano entra na sua fase final. Tá? O Império Romano do Ocidente, essa parte de cá, se você consegue visualizar. Você sabe que no final do Império Romano ele foi dividido em dois. O Império do Oriente, né, também conhecido como o Império de Constantino, o Império Romano Oriental, e o lado ocidental que vai chegar ao final em 476, quando um líder bárbaro, Odoacro, vai depor o último imperador romano, Rômulus Augustus. Quais são os impactos desse primeiro momento na Europa romana até então? Você vai ter uma devastação dos campos, as cidades vão diminuir, porque as cidades serão os alvos principais das invasões dos bárbaros, então muitas dessas cidades vão ficar em ruína. Isso vai levar a um processo que nós chamamos de ruralização, que o nome é autoexplicativo, ou seja, as pessoas sairão da cidade para viver no campo, e essa vai ser uma característica do período medieval, que nós vamos estudar este ano. Você vai ter uma recessão demográfica. O que é que isso quer dizer? Você vai ter uma diminuição da população, você vai ter um prejuízo econômico também. Então, os impactos das invasões bárbaras na Europa são grandes. Veja aqui o mapa que eu queria colocar para você. Você tem um império romano que vai acabar, que é este aqui, o Império Romano do Ocidente, que vai acabar em 476, e você tem esses aqui, que é o Império Romano do Oriente. Veja os grupos aqui, não sei se dá para acompanhar. Você tem aqui os vândalos, você tem os ostrogodos, os suevos, os visigodos, os alamanos, os francos, os saxões, os anglos. Então, vários grupos que nós já inclusive comentamos aí na sala. Lembre-se principalmente o nome dos grupos e onde eles vão se localizar depois que o Império Romano acaba. Roma vai ser destruída e a partir daí nós vamos ter a formação dos chamados reinos bárbaros. Lembra que eu falei que o mais importante era dos francos? Na verdade nós só vamos estudar dos francos, mas você tem que lembrar os outros. Pontuamos aqui, olha os vândalos. Lembra que eu disse que os vândalos se localizavam no norte da África, ou seja, eles vão passar pela Europa e vão fazer parada aqui. Veja os visigodos, onde hoje é a Espanha, os francos, onde hoje é a França, os ostrogodos, que nós já falamos também, os burgúndios aqui entre a Itália e a França. Isso é muito importante você lembrar, viu, galera? A localização desses reinos, né? Ou seja, como é que a Europa vai ficar depois que o Império Romano acaba. Eu vou botar um antes e um depois, ó. O antes, tudo isso aqui é um território romano, e depois você vai ter a divisão desse território entre vários povos de origem germânica. Reveja isso aí, viu, galera? Aprenda isso aí direitinho. Avançando aqui, novamente, para você ter uma visão mais clara, os reinos bárbaros. Vândalos, visigodos, francos, burgúndios, anglo-saxões, os suevos que estão aqui, os ostrogodos estão aqui.
Não se esqueça disso, isso é muito importante. Vou passar uma atividadezinha para vocês. E nem adianta chiar. Ó, eu vou mandar um texto no grupo, né, um texto pequenininho, falando sobre os bárbaros. O título do texto é Quem eram os bárbaros? Você vai ler esse texto pequenininho e vai produzir através das anotações que você tem no caderno, a partir dessa explicação, dessa pequena videoaula que eu estou fazendo agora, você vai escrever um texto que deverá ter entre 8 e 10 linhas falando sobre os bárbaros, né? Quem eram os bárbaros? O que foi que eles fizeram? Se o que eles fizeram foi bom, foi ruim? Qual o impacto disso na Europa? Como ficou a Europa depois da chegada desses bárbaros à Europa ocidental, né? Um ponto importante, viu, galerinha? Não esqueça da sua identificação, de colocar o seu nome na atividade, a sua turma e também o nome da escola, ou seja, não esqueça do cabeçalho, beleza? Manda a atividade no grupo, se tiver dúvidas, me chame no zap. Um abraço e até a próxima.